Bom dia, bom dia, bom dia! Bora para mais um Acordar da Vizinha. Aquele momento nosso que a gente traz cor, luz, vida, sentido ao nosso dia. Bom dia, vizinha Aline maravilhosa! Bora para o nosso acordar em ritmo de esquenta para o nosso workshop. A sua saúde fala que a sua emoção cala. Se prepare para estar conosco nesse workshop especial dia 4 de outubro. Então vamos começar o nosso acordar hoje, inspiradas em Café com Deus Pai. Vamos falar sobre escolhas. Por que eu trouxe esse tema hoje? Porque hoje estamos iniciando a primavera. É uma estação de colheita. Para que a gente colha resultados, a gente sempre vai colher resultados de acordo com as nossas escolhas. Então, hoje, bom dia, Raquel maravilhosa! Hoje, o nosso acordar, ele tá falando sobre a escolha sua. Lembra, tudo aquilo que eu escolho, eu colho. E falando de primavera, nada melhor para começar a primavera sobre falando como é que estão as suas escolhas para que você viva as suas colheitas. Então vamos começar aqui, falando sobre o perdão ou a falta dele pode ser uma barreira imensa entre você e a restauração do seu relacionamento com Deus. Ele tem o poder de te desviar e até de fazer você se perder ou te conduzir a perigos inimagináveis. Quando a gente não libera o perdão, a gente muitas vezes fica nesse lugar de desviar a gente dos nossos caminhos, da vida que a gente merece viver, de deixar a gente com aquela sensação de que a gente tá rodando e não sai do lugar, perdida, correndo atrás do rabo. Ou, de repente, de passar por perigos inimagináveis, sejam esses perigos questões de doenças, questões de abusos em relacionamentos, questões de agressões mesmo físicas. Então a gente precisa começar a olhar para esse assunto sobre as nossas escolhas de uma forma realmente mais profunda. Bom dia, Fabi maravilhosa! Lembre-se, o caminho de volta está sempre aberto. Então vamos lá, vizinha, vamos contextualizar aqui. Nós nascemos com oportunidades infinitas para realizar os nossos sonhos. A gente já veio com um planejamento. O que nós vamos viver? Quais são as feridas que vão ativar dentro de mim para que eu sinta dor e olhe para ela para eu poder curar, para poder ficar só a cicatriz? A gente já vem com registros do que a gente precisa trabalhar nessa vida. E muitas vezes a gente paga de louca e esquece disso. E fica preocupada com o outro, só que a gente esquece da gente. Então todos os desafios que a gente passa são as formas que a vida, que Deus, que o universo, quem você acredita, está se comunicando com você para falar assim, você está no caminho errado. Olha para você, entende sobre você, cuida de você, ajusta essa rota. Porque quando você ajustar internamente, o externo ajusta. Mas não, a gente quer ajustar o externo sem ajustar o interno. E aí a conta não fecha. Então, por pior que seja o desafio que você está passando, sempre vai ter um caminho de volta. Sempre vai ter um caminho para você sair daquele lugar e viver a vida que você deseja. Mas as suas escolhas vão determinar o quanto você vai ficar nesse lugar de dor e sofrimento ou o quanto você vai pegar todo o perrengue que você está vivendo e vai começar a transformar ele em ações que vão te levar para a vida que você sonha.
Bom dia, Jaque maravilhosa. Já chega com joaninhas, é disso que eu gosto, coisa linda. Joaninhas aqui são o nosso símbolo de insights. Por quê? Porque joaninha representa fertilidade, prosperidade, maternidade, feminino. Então vamos lá. Perdoar é essencial para a nossa vida. Bom dia, Liliane maravilhosa. Que bom você por aqui. Conheci Lili sábado, uma pessoa linda, coisa linda. Perdoar é essencialmente abrir mão do próprio direito de fazer justiça. Porque agora ele vai ver. Porque agora é que ele vai conhecer. Sai desse lugar, vizinha. Esse lugar só machuca mais a gente. O outro não tá nem aí. E a gente tá lá fazendo esse movimento, machucando a gente mesmo. Bom dia, Fran maravilhosa. Fran também eu conheci no sábado. Coisa linda vocês por aqui. Sejam bem-vindas. A gente faz um movimento de segunda a sexta-feira que eu chamo de acordar da vizinha. Então eu leio um devocional, eu trago uma palavra e a gente faz um entendimento sobre ela para a gente viver no nosso dia, aumentando a nossa energia, tá? Que bom vocês por aqui, todos os dias de segunda a sexta às 8 e 8 da manhã. Essa sexta não estarei aqui porque eu estarei num evento, mas geralmente é de segunda a sexta. Então vamos lá. Perdoar é essencialmente abrir mão do próprio direito de fazer justiça. É libertar-se de uma dívida emocional. Vizinha, quando a gente tá lá cheia de mágoa carregando no nosso coração, a gente fica aumentando essa mágoa e, por consequência, a mágoa é a má água, uma má água circulando dentro de nós. E, por consequência, a gente começa a viver, a olhar para a pessoa, a olhar para a situação e enxergar uma dívida emocional naquela situação que aconteceu ou com aquela pessoa. De virar e falar assim, porque fulano não fez o que eu queria, me traiu, aconteceu tal coisa, ele me deve. Não, ele não te deve nada. As situações, elas aconteceram porque duas partes envolvidas tiveram as suas responsabilidades. Acontece que enquanto você não aprender com a sua responsabilidade, qual é os meus 50% nessa situação? Eu escolho aprender com eles. Porque se eu não aprender com eles, aqui no caso eu trouxe um relacionamento, pode ser a saúde, pode ser o que for, você vai repetir em outra situação. Então, por exemplo, você foi traída. Se você não entender a sua parte que gerou essa traição, porque assim, 50% tem da sua parte. A mulher chata, a mulher fria, a mulher que só reclama, a mulher que só vê problema, a mulher que só quer salvar, tem. Se você pegar o seu 50% e aprender sobre ele, você não entra nesse lugar de enxergar que a pessoa está te devendo emocionalmente e você assume a liderança da sua vida. Olha aí. Se ficar nesse lugar, é o que a Raquel colocou aqui. Entra no triângulo da escassez. Tem uma vítima, um salvador e um agressor. E aí a gente fica ali naquele triângulo da escassez e vem uma vida escassa. Se eu não aprendo, eu atraio um outro relacionamento que eu vou viver a mesma situação. Veio uma doença. Se eu não aprendo com aquela doença, o remédio pode até na hora curar ali, amenizar a situação pior. Daqui a pouco a doença volta. E ela vai voltando pior. Por quê? Porque eu não estou aprendendo com o que o meu corpo está querendo falar comigo. Então, quando a gente entende isso, é libertador. Às vezes, nossas escolhas nos desviam dos nossos planos, levando a gente a agir de maneira que a gente jamais imaginava. Mas Deus, a vida, o universo, não quer que o seu passado impeça você de viver as promessas que Ele tem para o seu presente. Vizinha, a gente não veio aqui nessa vida para viver uma vida de dor e sofrimento. A gente veio para viver uma vida se sentindo feliz, realizada.
E como que eu faço isso? Eu pego os meus processos, eu pego os meus desafios e eu aprendo com eles. Eu vou me tornando uma pessoa cada vez melhor, cada vez mais preparada. Mas eu só consigo fazer isso quando eu me conheço. Porque é a única forma de eu pegar e falar assim, tá, pra que essa situação tá acontecendo comigo? Pra que essa dor, essa doença tá vindo aqui? Essa dor vem toda semana. Pra que toda semana eu tô com enxaqueca? Pra que todo mês eu tô com cólica? Pra que toda semana eu passo por um perrengue de me estressar? Tem alguma coisa ali querendo falar com você sobre você. É comum, mas não é normal. E a gente precisa começar a sair desse lugar. Por quê? Porque a gente veio aqui viver uma vida para evoluir. E não para ficar sofrendo. Mas aí o que a gente faz? A gente se coloca lá, como a Raquel colocou no triângulo da escassez. Horas eu tô na vítima, sofrendo. Horas eu tô na salvadora, sofrendo também, porque eu tô salvando todo mundo. Mas eu tô me enforcando. Horas eu canso de estar ou na salvadora ou na vítima e eu viro agressora. Aí eu sou grossa, ou tenho uma agressão verbal, ou tenho uma agressão emocional. E a gente não precisa entrar nesse lugar. O autoconhecimento liberta você desse lugar. O que é o autoconhecimento? É você se conhecer. É você entender por que nesse ambiente, nessa situação, eu me comporto dessa forma. Por que com essa pessoa eu me comporto dessa forma? Isso vai começar a te trazer entendimento sobre você, porque não é sobre o outro, é sobre você. Então a vida convida você hoje a se levantar, a perdoar sem precisar ser perdoada e a retomar o caminho em direção às promessas que Deus tem para a sua vida. Toma posse do que você veio viver aqui, das realizações que você veio viver aqui, da evolução que você veio viver aqui. Para de ficar apontando o dedo para o outro e começa a se conectar com você. Nunca, nunca diga que é incapaz ou que te falta forças. Com Deus e com você, todas as coisas são possíveis. Você e Deus são sócios. Você dá um passo, ele coloca o chão. Você dá um passo, ele coloca o chão. Agora não adianta você querer que ele fica colocando o chão sem você dar passo. Ele vai falar, minha filha, eu tenho mais o que fazer. Eu vou colocar chão para quem quer caminhar. Se você não tá afim de caminhar, eu não vou ficar colocando chão para você aqui. Você não dá passo, não faz a sua parte. Fica só lá quando Deus quiser, quando... Ele quer, mas você quer. Se você quer, faz a sua parte, né? Veja esse momento como uma oportunidade de recomeço. O momento que você tá. Bom dia, Gé maravilhosa. Não é sobre limitar suas escolhas, mas sim, ó, essa frase tá muito potente. Pega essa, vizinha. Não é sobre limitar as suas escolhas. O universo ele é de infinitas possibilidades, você não precisa se limitar. Não é ou isso ou aquilo. É isso, é aquilo. Eu não preciso ser feliz e realizada na vida profissional ou na vida pessoal. Eu escolho ser feliz e realizada na vida profissional e pessoal. E aí eu vou fazer a minha parte para me sentir feliz e realizada em cada uma dessas áreas. Me tornando uma pessoa preparada para viver o meu melhor em cada uma dessas duas áreas, evoluindo. Então, vamos lá. Não é sobre limitar as suas escolhas, mas sim sobre escolher o caminho que conduz o melhor a você. Nossas escolhas determinam os nossos resultados. Se eu ficar falando mal do outro, preocupada com a vida do outro, remoendo sobre o que o outro fez, eu tô escolhendo ficar nesse lugar de dor e sofrimento. Se eu pego a situação, o que me irritou na pessoa, o que me chateou, o que me deixou puta da vida, e viro e falo assim, o que eu faço diante disso? Pra que eu passei por essa situação? Aí você começa a escolher fazer diferente. Porque aí você começa a se perceber.
E é nesse lugar que o resultado da sua vida começa a mudar. E aí, para finalizar, ele tem aquela frase básica que eu amo. E a de hoje é: não questione Deus pelas escolhas que você faz. Se você está escolhendo reclamar, não questione Deus do que está acontecendo na sua vida. Porque você está reclamando, você vai atrair mais situações para você continuar reclamando. Agora, se você escolhe olhar com o olhar de protagonista, sair desse lugar de dor e sofrimento, começar a aprender para evoluir, aí as situações elas vão te facilitando para você aprender cada vez mais e evoluir no amor. É uma escolha diária. E aqui a gente tem o livre-arbítrio. Não tem certo, não tem errado. Tem as nossas escolhas que vão determinar as nossas colheitas. Bom dia, Pri maravilhosa. Saudade de você, sua linda. Então vamos lá. Valeu? Se valeu, põe joaninha aí para eu saber se fez sentido. Vamos à nossa cartinha do dia. Lembrando que no dia 6 de outubro vamos viver um workshop onde nós vamos falar sobre o que as suas emoções calam, a sua saúde fala. E a gente vai viver juntas 7 dias de TPM. Só que aqui não é a TPM, aquela conhecida pela grande maioria das mulheres. São 7 dias juntas fazendo movimentos de tempo para mim. Ai, que coisa linda! Então vamos à nossa cartinha, mentalizem aí o que vocês vão receber. Mila maravilhosa, saudade de você. Me avisa quando você quer vir assistir uma aula da Vila, que eu abro para você. Então vamos lá, ó. E se você quiser participar, digita saúde aqui que você recebe mais informações. Vamos lá, mentaliza aí e bora para nossa cartinha. É preciso confiar na vida e nas pessoas. Erros do passado pertencem ao passado. Aprenda com eles e cresça. Enquanto você não aprender e confiar, você vai viver uma vida inteira controlando. Só que o controle está na escassez, a confiança está na prosperidade. E aí é uma escolha diária nossa. Essa semana iniciou um campo energético potente, junto com a primavera, que é o florescimento. Então, que a gente possa utilizar todo esse campo potente, próspero, fértil, que está ao nosso favor, e fazer a nossa parte. Porque imagina, eu escolho num campo fértil, potente, próspero, colocar energias, pensamentos, atitudes férteis, potentes e prósperas. Vai florescer aquela área, aquele lugar, a vida, o que você está fazendo aí para você. Agora, não adianta nada, tá lá, né? O mundo tá falando, tá propício para você viver o seu melhor. E você continua lá se lamentando. Não vai o negócio assim. Bom dia, Catarina maravilhosa! Nossa, hoje essa live tá recheada de mulheres incríveis, muitas que eu não via faz tempo, coisa linda. Vizinhas, desejo a vocês uma semana abençoada. Amanhã, 8h08 da manhã, estamos aqui novamente para o nosso acordar. Que vocês possam levar para o dia de hoje uma palavra do que vocês escutaram aqui, para que vocês vivam no dia de você essa palavra. Beijo no coração, beijo, Jaque maravilhosa!